Olá, bom dia, eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, uma alegria estamos aqui, mais uma vez, na presença de nosso Deus, para juntos falarmos do grandioso amor de Deus, né? Falar da palavra de Deus, daquilo que mais nos importa hoje na face da terra, que é o Senhor Jesus, está falando, pregando a sua palavra. É a melhor coisa que nós podemos fazer hoje, o ser humano, está falando da palavra de Deus, falando do grande amor de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele reina para todos, sempre louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Amém? Nessa manhã nós vamos estar trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações, né? Vamos estar trazendo uma palavra abençoada, uma palavra forte, uma palavra que é digna de toda honra, de toda glória, de toda adoração, né? É a melhor coisa que a gente deve investir na vida da gente, é na palavra do Senhor, na palavra de Deus, né? E nessa manhã nós vamos estar falando da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar falando dessa palavra aqui, né, do qual, o que é que a nossa vida é? A nossa vida é um vapor, né? Nós vamos descobrir aqui nessa palavra a falabilidade humana, o que tanto nós dependemos de Deus, do Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós vamos orar nessa manhã, vamos falar com Deus. Eu quero orar por você, pela sua saúde, pela sua família. Eu quero declarar, eu quero ordenar no nome de Jesus, juntamente com você aqui nessa manhã, e orar pela sua saúde, pelos seus filhos, pela sua família, para que eles venham ser libertos, transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça te damos, Criador dos céus e da terra. Derrama a tua graça, a tua misericórdia, Jesus, nessa manhã. Eu oro repreendendo a depressão, a doença maligna. Eu oro nessa manhã repreendendo toda enfermidade. Senhor dos exércitos, derrama sobre nós o teu espírito, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Fala conosco, nos usa, nos abençoa nessa manhã. Só o Senhor é santo, é poderoso. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Nessa manhã, meu Deus, tu és verdadeiro, tu és santo, tu és maravilhoso. Nesta manhã, Jesus, tu pode tudo, tu pode operar em nossas vidas. E nesta manhã, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que haja salvação, que haja milagre na vida daqueles que têm nos pedido oração, meu Pai, em nome de Jesus. Só o Senhor é santo, é poderoso, é digno de toda honra, é digno de toda glória e de toda adoração. Em nome de Jesus eu oro e repreendo todo o mal na tua vida nessa manhã, que você receba saúde, receba a cura e o milagre do Senhor. Toca, Espírito Santo de Deus, na vida dessa pessoa, da planta dos pés até o alto da cabeça, que ela sinta renovo, que ela sinta alegria, que ela sinta a paz do Senhor, trabalhando na vida dela nessa manhã. É o que nós oramos, é o que nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Sem mais delongas, eu quero ir para a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Tiago, capítulo número 4, versículo de número 1, cujo tema nessa manhã falamos e declaramos o que é a nossa vida. É um vapor? Nós vamos descobrir aqui na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Tiago capítulo 4, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Amém? Versículo 1 e versículo 2 de Tiago, capítulo 4. Meus amados e queridos irmãos, será que a palavra de Deus não está falando exatamente o que é hoje, o que nós somos, a nossa geração, no dia de hoje? Nós estamos combatendo ao vento, combatendo ao ar. Estamos vendo isso se cumprindo aos nossos olhos, né? A todo vapor. A nossa vida, ela não passa de pó, ela não passa de cinzas. Nós, muitas das vezes, esquecemos que somos falhos, que um dia nós vamos partir para a eternidade. Muitas das vezes, nós não nos lembramos de que precisamos de Jesus, agarrar com Ele, andar com Ele, de que precisamos congregar, de que precisamos adorá-lo a Ele na beleza da sua santidade. Nós precisamos andar em espírito, andar em verdade, andar em novidade de vida. Nós precisamos servir ao Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, traz essa palavra. Esta carta de Tiago, meus amados irmãos, ela é enfática, categórica. Ela é uma palavra, que vem mostrar nossa fraqueza. Nós pedimos e pedimos mal, diz a palavra de Deus. Nós pedimos e não sabemos pedir. Deus abençoe, irmão, a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? O irmão aqui, Albert, bom, glória a Deus. Deixa eu ler aqui o nome do irmão aqui, meu Deus, glória a Deus. O irmão, @Albert, acredito que Bonfim, né, por aí. O irmão pede oração, libertação, né? Pede oração por libertação e glória a Deus. Deixa eu ler aqui o comentário do irmão aqui, meu Deus. Ele pede a libertação para a Sofia, né? Ele pede oração aqui para assim, ele sofre muito peso, oração em favor de Lourdes e família também. Glória a Deus. Amém. Entendi agora, irmão. Graças a Deus, né? Ele pega muito peso, que é a libertação, né? Pela sua vida. E ele, acredito que as suas costas, né? Ele se sente, pega muito peso e tem problema de saúde, né? Na coluna, por aí. Então nós vamos orar pela sua vida, irmão, em nome de Jesus e pela sua família. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, louvado seja Deus. Então aqui o Tiago já vem mostrando a falibilidade humana, né? A respeito de que nós pedimos e pedimos mal, diz a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor diz, irmãos, que nós pedimos, mas pedindo mal. Nós não sabemos pedir, diz a palavra do Senhor, né? Nós pedimos de modo errado. O que é que o ser humano hoje pede de modo errado? Pede somente para os seus próprios deleites. Eu vou enumerar aqui várias coisas que eu tenho acompanhado e vejo, nós temos visto isso acontecendo, e nós temos visto com frequência, né? Tiago lhe diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós?
Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, né? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Tiago está dizendo aqui, a palavra do Senhor está dizendo que nós não pedimos, nós pedimos direto. Nós pedimos todo dia a Deus. Só que nós pedimos para gastar em nossos próprios deleites, para fazer a nossa própria vontade. Às vezes nós fazemos muitos juramentos a Deus e dizemos, olha, se o Senhor fizer isso na minha vida, se Deus trabalhar na minha vida e fazer isso aqui, operar essa maravilha, esse milagre na minha vida, eu vou servir mais a Deus, eu vou ser mais fiel ao Senhor. E quando isso acontece na nossa vida, que nós já conquistamos, aí nós já vamos passar a irritar a Deus. Aí nós vamos nos esfriar na fé. Aí nós vamos ser presa fácil na mão do inimigo. Nós vamos ser presa fácil na mão do tempo. Nós vamos ser presa fácil no meio, na mão do acomodismo. Nós vamos ser presa fácil. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na mão, aleluias, da frieza, da mornidão. A Bíblia diz que Deus não dá nada para nós ser arrogante. A Bíblia diz que Deus não dá nada para nós quando é vindo de Deus, para nós ser prepotente. A Bíblia diz que Deus não nos dá nada para nos esfriar na fé. A Bíblia diz que Deus não nos dá nada da parte do Senhor, que nós venhamos deixar Ele, nós venhamos abandonar Ele, nós venhamos andar por outro caminho. Não, Deus não nos dá nada, nem coloca nada na nossa mão, para que nós não venha se lembrar dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedis e pede mal, porque de onde vêm as guerras entre vós e nossos membros que guerreiam? As guerras que vêm entre nós, meus amados irmãos, e dentro de nós, elas vêm unicamente para nos destruir, para nos trazer destruição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós precisamos entender e compreender uma coisa: nada nós podemos pedir mal. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu já vi muitas pessoas dizendo, quando eu conquistar uma casa, quando eu conquistar isso ou conquistar aquilo, pode ter certeza que eu vou melhorar a minha fé, eu vou servir a Deus com mais força, eu vou servir a Deus com mais alegria. Quando Deus fizer isso na minha vida, ou fazer aquilo, eu serei melhor. E muitas das vezes não é isso que acontece em nossas vidas. Quando nós conquistamos uma cura, conquistamos um milagre, quando nós conquistamos algo material, em vez da nossa fé mudar, a nossa fé melhorar, a nossa fé ela se esfria, nós abandonamos a Deus, nós irritamos a Deus. Eu já vi muitas pessoas fazendo promessas mirabolantes, jurando, dizendo que vai ser isso, que vai fazer aquilo, que vai gastar a sua vida na obra de Deus, vai fazer isso ou outro, e depois a pessoa passa a ter um esfriamento, a ter um congelamento espiritual. Nesta manhã eu quero dizer para você, na unção e no poder de Deus, se reviste da graça, da humildade, sirva a Jesus verdadeiramente. Jesus está voltando, Ele virá buscar a sua igreja, a sua vida, a minha vida, ela é um vapor. Daqui a pouco nós chegamos lá. Aqui ninguém tem cadeira cativa neste mundo. Este mundo aqui que Deus criou tem muitas coisas boas, tem as frutas, tem muitas coisas boas que Deus concede-nos a participar, mas também a Bíblia diz que esse mundo jaz e vive no Satanás, vive no maligno. A Bíblia diz que este mundo vai passar com as suas paixões. A Bíblia diz que a sua juventude ela passa. A Bíblia diz que a minha juventude ela vai embora. A Bíblia diz que um dia nós vamos ficar de idade, nós vamos chegar à melhor idade. A Bíblia diz que um dia nós vamos partir para a eternidade. E de quem é que vai ser a sua alma, a sua vida? A palavra de Deus não é brincadeira, embora uma grande parte do mundo leva como uma brincadeira. Um dia nós vamos ter que prestar conta perante o tribunal de Cristo.
Um dia nós vamos ter que explicar ao Senhor Jesus. E tudo que nós fizemos vai estar lá. Está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, bem ou mal. Precisamos nos converter ao Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade. É tempo de se arrepender, é tempo de arrependimento, é tempo de salvação, é tempo de renovação, é tempo de renovo, é tempo de Deus fazer algo extraordinário na tua vida, na minha vida. É tempo de sermos fiéis ao Senhor. É tempo de andar em espírito e em verdade. É tempo de deixar o Espírito Santo derramar sobre a nossa vida. Mas para isso nós temos que querer a palavra, temos que querer o louvor, temos que dar ouvido à palavra do Senhor. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, né? Que em vós guerreiam, que nos vossos membros guerreiam? Tiago diz aqui categoricamente e acertadamente, de onde vêm as pelejas entre nós? Será que nós gastamos a vida inteira trabalhando? Né? Ontem foi pregada uma mensagem muito boa ali na igreja, Assembleia de Deus no Sonho e Poder. Né? Ninguém morre por trabalhar, passar de 10 horas de trabalho. Ninguém morre de estar trabalhando. Mas as pessoas morrem com depressão, as pessoas morrem de doenças incuráveis, as pessoas morrem hoje por não estar satisfeito. Filipenses capítulo 4, versículo 3 diz, apóstolo Paulo, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ali ele está falando de contentamento, ali ele está falando da pessoa se conter, se conter com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus está te dando. Nesta manhã eu trago uma palavra na unção do Espírito Santo. Nesta manhã eu trago uma palavra de renovo na sua vida. Nesta manhã eu trago uma palavra de cura. Nesta manhã eu trago uma palavra de libertação. Nesta manhã eu trago uma palavra. Você que tem síndrome do pânico, não dorme à noite, você ouve vozes, tem sonhos diabólicos na sua vida. Nessa manhã eu estou na unção do Espírito Santo, repreendendo para que sejam desfeitas estas obras diabólicas na sua vida e na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo dar valor ao meu emprego, ao meu trabalho? Sim, mas em primeiro lugar o reino de Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos congregar, povo meu. Nós podemos deixar de congregar, deixar de ir à igreja, deixar de servir a Deus por motivo muito superior, de força maior, de enfermidade que eu não possa caminhar e nem me mover. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que estar no meio do rebanho. A palavra de Deus diz que nós temos que estar no meio do povo de Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que estar em espírito e verdade, renovados, transformados, cheio da unção, cheio da glória, cheio da graça, cheio do poder de Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Hoje nós estamos vivendo em uma época que a nossa sociedade, geração, só é a busca dos prazeres terrenos, é a busca de conseguir isso, de conseguir aquilo, mas servir a Deus mesmo, meus irmãos, colocar em prática, colocar em primeiro lugar a obra de Deus, colocar em primeiro lugar o reino dos céus, colocar em primeiro lugar o reino, a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. De onde vêm as guerras entre vós? É Deus que coloca estas guerras entre nós. A guerra está dentro de cada um de nós. E o apóstolo, aqui ele diz, pedi e pedi maus. Né? Combateis e nada tem, cobiçais e nada tendes, porque são invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque pedis mal. Né? O ser humano hoje, o cristão, ele pede, não é para investir na obra de Deus. O ser humano pede hoje, principalmente o cristão, ele pede não é para estar ali firme na obra do Senhor. Né? Olha, meu irmão, eu quero dizer para cada um dos irmãos, carro
não pode esfriar minha fé com Deus. Moto não pode esfriar minha fé com Deus. Uma casa muito boa, ou uma casa que Deus te deu, seja como ela for, a Bíblia fala que nós temos que nos contentar com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos deu, não com o que é do outro, do vizinho. Não, o que é do outro é do outro. O que Deus colocou na sua mão, na minha mão, é na nossa mão. É simples. É simplesmente isso que as minhas condições Deus chegou. Então eu tenho que adorar e glorificar o nome do Senhor e servir a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Então Deus, ele trabalha. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus, ele age em espírito e verdade. Deus trabalha em nossas vidas, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Então nós pedimos e pedimos mal. Uma casa não pode tirar a minha fé, esfriar a minha fé. Como é que eu peço, por exemplo, uma mulher estéril, ela pede um filho, ela pede para engravidar, né? Já aconteceu dessas coisas, a gente orar aqui, né? Nós já oramos por pessoas estéreis que não engravidavam também. E a pessoa engravidou fazendo uma promessona, dizendo que ia servir a Deus, dizendo que ia andar em espírito e em verdade, dizendo que ia ser diferente, dizendo que ia ser uma pessoa mudada, transformada pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos. E nada, a pessoa fez, foi se esfriar na fé, né? Depois que a criança nasceu, é porque eu não posso sair de casa no sereno, é porque eu não posso levar o menino, é porque ele está doente, é porque ele está um pouco gripadinho, porque ele está com isso, ele está com aquilo, mas eu não pedi esse menino para Deus. Eu não era uma mulher estéril, eu não engravidava, e eu pedi o menino para ser abençoado, para ser bênção do Senhor. E agora estou me esfriando, estou saindo, ficando longe da comunhão dos irmãos da igreja. Eu sou um galho que estou morrendo aos poucos, diz a palavra de Deus. Nós temos que estar no meio da igreja, meus irmãos, no meio do povo, adorando e glorificando o nome do Senhor. Aquele galho, a pessoa que fica longe da comunhão da igreja, ela vai morrendo aos poucos, ela vai se esfriando na fé, diz a Bíblia, a palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala, é verdade. Ah, mas eu sou crente em casa, eu também sou crente, em casa eu oro, em casa eu jejuo, em casa eu faço isso, eu faço aquilo, mas não é. A Bíblia diz que quem está longe, afastado, ele vai morrendo aos poucos, ele vai se esfriando na fé. Nós vamos pela palavra ou vamos escutar a história de um ou de outro? Eu vou pela palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a pessoa que é cristão e ele está longe da comunhão da igreja, ele vai morrendo aos poucos, ele vai se esfriando. E o apóstolo São Paulo vem ainda com uma maior ainda. Romanos capítulo 8, versículo 31 diante. Lá está escrito, nada pode nos separar do amor de Deus. Como que Deus me deu uma fé para me atrapalhar a minha vida? Deus não te deu uma fé para atrapalhar a sua vida. Deus te deu uma fé, Deus nos deu uma fé, meus amados irmãos. Uma fé verdadeira, uma fé eficaz. As coisas não podem atrapalhar a minha fé. Aquilo que Deus coloca na minha vida como bênção, não pode atrapalhar a minha crença com Deus. Não pode me atrapalhar Deus servir ao Senhor, de receber renovo, de receber a graça e a misericórdia do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquilo que Deus coloca na minha vida, amados irmãos, é para que venha gerar e ser gerado na minha vida a graça, o agrado de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, Deus permite, você ora, você chora, você clama, você lamenta, você grita, você fala, pedindo algo a Deus. E Deus libera a bênção, libera o milagre na sua vida. E você vai passar a virar as costas para Deus. Por exemplo, aqui tem uma aliança dessa daqui, né? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, confessamos lá em Mateus, em Romanos capítulo 10, fala a história todinha. Para a pessoa ser de Jesus verdadeiramente, ela tem que confessar o nome de Cristo, ser batizada nas águas. Ela precisa, a maioria das pessoas são batizadas com o Espírito Santo,
e a pessoa vai passar a comer a santa ceia, comer da carne e beber do sangue. Jesus, ele disse, através de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 em diante, né? A Bíblia diz que ele recebeu do Senhor, apóstolo São Paulo, o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. A Bíblia diz que semelhantemente também ele pegou o cálice e abençoou, elevou os céus e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue do Novo Testamento, que foi derramado por muitos, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai seguindo adiante, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, e vai dizendo: aquele que come dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Ou seja, nós devemos ter comunhão com Deus, comunhão com a igreja, nós devemos estar em comunhão com Cristo. Uma pessoa que está ligada em Cristo, está ligada na árvore, e ele desiste, ele esmurece, ele volta para trás, a Bíblia diz que ele não receberá o galardão do Senhor. Aqui tem uma aliança no meu dedo aqui, irmãos. É uma aliança. Aqui é um anel, uma aliança. Quando eu quebro princípios, o princípio, eu estou quebrando a aliança com Deus. Eu estou desfazendo a aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. A minha aliança com Deus não é para ter fim. Ela começa aqui na face da terra, eu andando em espírito e em verdade, servindo ao Senhor, como diz a Bíblia, a palavra de Deus, e esse servir ao Senhor e essa graça, essa glória que Deus me deu, Deus nos dá, vai estar no céu de glória, louvado seja Deus. Então nós pedimos e pedimos mal. E Tiago vai dizer no versículo 3 do capítulo 4, diz assim: e pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. O que Ana fazia? O que se passava na vida de Ana, serva de Deus, amada do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos a irmã Jaciara Lima. Deus abençoe a irmã Jaciara mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. A irmã é de Salvador, Bahia, e ela pede ajuda, peço ajuda em oração por Fagner Lima, foi atingido com uso, com vício, muito terrível, irmãos. Não quero nem falar o nome aqui, Está com confusão mental, só que fica pela rua bebendo, É uma pessoa que foi atingida com um tipo de droga, E ele só vive bebendo, e isso quando ele provou, quando ele participou dessa droga, desse entorpecente, a irmã está dizendo que a vida dele degenerou, ele só quer ficar na rua bebendo. Irmãos, a Bíblia diz, e a palavra do Senhor diz, que a cachaça, a bebida, a droga, ela é como uma cobra, como uma serpente, que pica uma pessoa, Ela é uma coisa terrível, e só Deus mesmo, irmã, para fazer esse milagre, fazer essa bênção. Mas nós vamos estar aqui trazendo essa mensagem, e vamos orar daqui a pouco, já oramos, desfazendo as obras de Satanás, e daqui a pouco nós vamos orar forte, e vocês também vão orar daí, louvado seja o nome do Senhor, para que esse mal, e para que Deus venha libertar essas vidas, venha arrancar das garras de Satanás, e para que o Senhor venha libertar desse vício maldito, desses vícios diabólicos, o qual ainda tem muitas pessoas, autoridades, que defendem a liberação dessas coisas. Que coisa maligna, terrível, meus amados irmãos, alegando que é para uso medicinal, que é para não sei o quê. Eu sou a favor de ser usado na medicina comprovada cientificamente, meus irmãos. Mas para liberar para todo mundo não pode, porque tem muitas mães chorando, sofrendo, triste, amargurada,
família deslacerada, né? Eu quero voltar para a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço que você compartilhe aqui essa live, deixe o seu like, deixe o seu comentário para a glória de Deus. O versículo de número 4, de Tiago, capítulo 4, diz assim a palavra de Deus: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós estamos sabendo aqui, irmãos, e vendo pela palavra de Deus, que Deus está dizendo, falando ao povo daquela época, através de Tiago, dizendo: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E aquele que quer ser amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo, porque o mundo anda na contramão de Deus. O mundo não quer obedecer a Deus, né? Então o mundo é contrário à vontade do Senhor. O sistema mundial, ele é o sistema da ganância, ele é um sistema capitalista, ele é um sistema, meus amados irmãos, em que só impulsiona as pessoas os belos prazeres terrenos, mas um dia você vai partir para a eternidade. Um dia nós vamos se encontrar com o Senhor. De quem será a sua alma, a sua vida? De quem será? A Bíblia diz que tudo passa nessa vida, a nossa juventude, os nossos deleites, as nossas paixões. E de quem será a nossa vida, a nossa alma? Eu convido você nessa manhã a servir a Deus. Eu convido nessa manhã você sentir o poder de Deus, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu convido você nessa manhã a se inspirar em Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo Tiago, trazendo essa palavra do Espírito Santo de Deus, ele diz: adúlteros e adúlteras. Adulterar não é só na área sexual, adulterar não é só na área da intimidade do casal, não é só adulterar um casamento, adulterar uma vida a dois, mas existe o adulterar a fé, adulterar a chamada. Tem muitas pessoas que adulteraram a sua chamada. Tem muita gente que vende a sua chamada, já venderam a sua chamada. Já teve profeta aqui na Bíblia que vendeu o seu chamado. Ele aqui entrou pela vereda da mentira, pela vereda da inverdade. Nesta manhã eu quero dizer para você: entre pela vereda da verdade, entre pela vereda da justiça. Seja um servo de Deus fiel e verdadeiro. Ande em espírito, ande em verdade, ande em novidade de vida, ande de acordo com a palavra do Senhor, meus amados irmãos. Sirva a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não vá à igreja, à casa do Senhor de vez em quando, mas vá os dias de culto, faça um compromisso com Deus, entregue a sua vida para Cristo Jesus, louvado seja Deus. E o versículo 4 que nós lemos diz: porque qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui um inimigo de Deus. É melhor ser amigo de Deus e inimigo do mundo? Ou ser amigo do mundo e inimigo de Deus? Nós precisamos compreender e entender como é que nós devemos andar. Louvado seja o nome do Senhor. O que é a nossa vida? É um vapor? Chegamos lá. Estamos indo, esmiuçando a palavra, levando a palavra para você nessa manhã, e que nesse mundo aqui, o nosso maior amigo é Deus. Quando você tem dinheiro, você tem amigo. Quando você tem saúde, você tem amigo. Você quer ver os amigos fugir da tua vida? Deixa você adoecer. Adoece para você ver uma coisa. Quando nós adoecemos, os amigos, eles afastam. Quando você é uma pessoa do mundo, das brincadeiras, das festas, das baladas, você tem muito amigo. Agora, quando você diz assim: eu sou crente, eu aceitei Jesus, eles começam a mangar e debochar de você. Né? Tem muitas pessoas de outras religiões, né, também que vai mangar de você. Tem pessoas que vai rir da sua cara.
Ah, ele agora é crente. Ele agora não pode mais beber isso, beber aquilo. Ele agora não pode participar disso, participar daquilo. Olha, ele agora é crente. Olha o crentão. Olha o santão, a santona agora. Ela é fulana e tal. Você vai receber muitas críticas, mas saiba de uma coisa, que Jesus te consola. Você vai receber renovo, você vai receber o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você vai receber a graça, você vai receber a alegria, você vai receber a paz de Cristo que domina e que vem dominar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Não há outro Deus como o nosso Deus. Versículo de número 5 da palavra do Senhor diz assim: ou cuidais, vós que em vão diz a Escritura. O Espírito que em nós habita, ele tem ciúmes. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ele tem ciúmes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem ciúmes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Ele tem ciúme de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Por isso que o Espírito Santo de Deus nos alerta, nos exorta. Não é a palavra de Deus, não é para nós ficar valentes com Deus, zangado com Deus, porque a palavra nos exorta a pregar, nos exorta a servir a Deus em espírito e verdade, porque a palavra de Deus nos exorta em buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque aqui nessa vida, nessa terra, nossa vida é passageira. Ninguém aqui nasceu para semente. Ou nós vamos morrer aqui e ser sepultado aqui nessa terra, ou vão ser arrebatados no arrebatamento da igreja. Tudo passa nessa vida, tudo vai passar aqui, meus irmãos. Tudo vai passar. Você pode ter certeza. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo passa, tudo vai passar. Você pode ter certeza que tudo vai passar. Pode ter certeza que tudo fica. Tudo que nós trabalhamos aqui, que você conquistou aqui, tudo vai ficar. Tudo fica, tudo aqui, não importa. Aleluia, louvado seja Deus. Quando nós viemos ao mundo, nós não trouxemos nada. E quando nós for de volta, nós também não vamos levar nada. Nós só vamos levar as coisas boas, as obras boas. Nós só vamos levar daqui, meus irmãos, a esperança, a salvação. A nossa vida é mais importante que as coisas. A nossa vida é mais importante do que esse mundo de pecado e degradação que estamos aí. O que é a nossa vida? É o tema. É um vapor? A nossa vida, meus irmãos, eu chego já lá para explicar o que é que ela é. Então Deus, Ele quer que nós tenhamos laços de amizade com Ele. Nós temos que buscar Ele profundamente. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14. Especificamente o versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 7. Lá está dizendo, Deus falando com Salomão. O povo estava se afastando, se esfriando. E Deus fala a Salomão, dizendo: olha, Salomão, eu faço concerto contigo, eu faço uma aliança nova contigo. Eu te dou a graça, eu te ajudo. Salomão escolheu de Deus, ele poderia ter escolhido o que ele quisesse. Mas ele disse: Senhor, me dá sabedoria. Quem tem sabedoria, ele vence. Quem tem sabedoria, ele adquire entendimentos espirituais. Ele recebe dons. Ele tem discernimento do Espírito Santo de Deus. Quem tem sabedoria tem tudo. Quem tem sabedoria tem alegria. Quem tem sabedoria tem a graça, tem o poder de Deus. Quem tem sabedoria recebe renovo dos céus. Quem tem sabedoria recebe a graça e o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Qual é o Espírito que habita em você, meu irmão?
Qual é o Espírito que habita em nós? O Espírito que habita em você e em mim tem que ser o Espírito Santo de Deus. Se é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, então ele tem ciúme quando nós estamos misturados com o mundo, quando nós estamos honrando mais a criatura do que o Criador, né? Quando nós vamos adorar deuses estranhos, a não ser Jesus Cristo, somente a Ele, como diz a Bíblia, as Escrituras. Diz que nós devemos nos prostrar de joelho, é somente diante de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes, louvado seja Deus. E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, nós estamos em uma campanha de oração e eu acredito que já tem uns 3 anos e tanto, né? Mais ou menos isso, uns 3 anos e 4 meses, 5 meses, 6 meses, já tem um bom tempo que nós estamos nessa campanha na igreja, de oração, louvado seja Deus. E lá está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e depois orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, louvado seja Deus. Quem precisa de Deus, meus irmãos, é nós. Você que é Deus, você precisa de Deus, então se aproxime dele. Vem à igreja, Assembleia de Deus no Som e Poder, você que mora aqui na cidade. Vamos congregar, vamos ouvir a palavra, vamos receber uma oração da cura, do milagre sobre a sua vida. Nós precisamos fazer alguma coisa para com Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se nós que falamos no nome de Deus, se humilhar, sem ter humilhação, sem ninguém ser quebrantado, ser humilde, ninguém consegue servir a Deus, meus amados irmãos. Ninguém consegue receber poder, receber renovo, receber os dons do Espírito, se não tiver humildade. Primeiro, a Bíblia diz que nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Nós temos que resistir o diabo, resistir o pecado, resistir o mal, resistir toda a aparência do mal, toda a aparência satânica e diabólica. O que é a nossa vida? A nossa vida é um vapor. A nossa vida, ela passa. Quantas e quantas pessoas não estavam vivas em São João dos Patos? Quantas pessoas não estavam vivas no estado do Maranhão? Na sua comunidade local? Quantas pessoas você conhecia, pessoas queridas, que foram embora na pandemia, partiram que não estão mais aqui? Qual é mesmo o legado dessa vida? Faça uma reflexão nessa manhã e pense, medite. O que é o legado dessa vida? É o legado que eu quero nessa vida e dizer que eu deixei tanto, que eu deixei isso, deixei aquilo? O legado nessa vida que nós devemos deixar aqui é de uma grande mulher de Deus. O legado que nós devemos deixar aqui é de um grande homem de Deus. O legado que nós devemos deixar aqui e ser registrado lá no céu é de que o seu nome está escrito, no livro da vida do Cordeiro de Deus. Versículo de número 7 da palavra de Deus. Porém, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, né? Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Quem é humilde? Quem anda pela porta da humildade, aquele que anda na porta da sinceridade, aquele que anda, recebe a graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quem é que quer ser sujeito a Deus hoje? Quem é que quer se sujeitar a Deus hoje? São poucas pessoas, meus amados irmãos, que querem ser sujeitos a Deus. Ser sujeito a Deus aqui é você estar na mão de Deus, dominado na mão de Deus. Mas hoje nós vemos muitos que começam até a serem sujeitos a Deus. Mas depois a pessoa vai fazer a sua própria vontade.
os seus próprios deleites, seus próprios desejos. Né? Como que Deus pode operar na minha vida se eu não tenho sujeição a Ele? Se eu não sou sujeito a Ele? Ele é o meu Deus. Ele é aquele que me guarda, aquele que me protege, aquele que me deu a vida, aquele que me deu esperança, aquele que me limpou quando eu estava sujo, quando eu estava no lodo. Foi Ele que me colocou, me tirou do lodo, do lugar liso e me colocou em cima de uma rocha. Aleluia, louvado seja Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós devemos resistir o pecado. Nós devemos resistir tudo quanto é mal. Nós devemos andar em espírito, andar em verdade. Nós devemos andar em novidade de vida. Nós devemos, nesta manhã, meus queridos e amados irmãos, ser cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Nós devemos, nessa manhã, ser cheio da misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. Versículo de número 8 de Tiago, capítulo 4. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Quando nós damos um passo para Deus, a Bíblia diz que Deus também vem ao nosso encontro. Mas como que eu dou um passo para Deus? Fazendo promessa, prometendo. Se Deus gerar um filho na minha vida, eu vou te servir a Deus, eu vou te servir com alegria, eu vou te servir com mais eficácia. E quando Deus gera esse filho na minha vida, eu me afasto, eu vou embora. Como que eu peço algo a ser realizado na minha vida, terrenamente ou espiritualmente, e quando Deus realiza na minha vida, eu me esfrio na fé, eu abandono a Deus. Então nós pedimos e nada temos, pedimos para gastar em nossos próprios deleites, e não para investir na obra de Deus, e não para nos aplicar a obra, a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Versículo de número 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Tiago aqui traz uma palavra forte, poderosa nessa manhã. Faça-nos uma reflexão, quem somos nós. Faça uma reflexão. Hoje eu não sei, mas quando você era criança, quando você era jovem, eu também era jovem, que nós tínhamos uma ferida no corpo, que saía uma cicatriz na perna, no corpo, que saíam uns olhos, que de primeiro chamava de uma curuba. Você vê que quando passa de 3 dias, a perna da gente, ou no braço, é onde começa a feder a carne da gente. A carne do ser humano, meus irmãos, nós somos podres. Nós não somos nada. Você quer ver uma pessoa definhar? Deixa naturalmente Deus tocar na saúde dela. Você quer ver uma pessoa definhar rápido? Você veja uma pessoa, o diabo também tocar na saúde dela. A pessoa se acaba, a pessoa se esfria, a pessoa se relaxa, a pessoa chora, a pessoa grita, pede socorro. Nós somos podres, nós não somos nada. Nós só somos alguma coisa quando nós servimos a Deus verdadeiramente. Mas uma pessoa que quer Deus, que quer servir a Deus verdadeiramente, primeiramente ele vai encontrar barreira. A barreira maior que nós encontramos, diz a Bíblia, é entre os familiares. Olha, fulano agora vai ser crente mesmo. Uma coisa que eu tive há 22 anos foi coragem, e tenho coragem hoje sobrando. Foi quando eu fui aceitar Jesus como Salvador. Teve gente que diz que ele não vai demorar um mês na igreja. Ele não demora 20 dias, ele vai voltar para beber mais nós aqui de novo. Eu vou sentar, botar uma cadeira e ficar assistindo, ele volta. Ele não vai durar lá não. Mas quando eu fui aceitar Jesus como Salvador da minha vida,
eu disse, eu não volto mais para o mundo em nome de Jesus. Custe o que custar, custe a minha vida, eu não voltarei mais para o mundo de pecado. E foi a melhor escolha da minha vida, louvado seja Deus. E os amigos, pastor Reginaldo, os amigos foram os primeiros que foram embora. Sumiram, não era amigo, eu não tinha amigo, não. Amigo do mundo não é amigo não, é companheiro, é colega. Amigo verdadeiro, nós temos é Jesus de Nazaré. Quando nós servimos a Ele, quando nós obedecemos, quando nós somos sujeitos a Jesus. Ser sujeito é andar na estrada dele, na vontade dele, no caminho dele. Ser sujeito a Jesus, meus amados irmãos, é nós não retrucar, é nós andar em espírito, andar em verdade, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 10 da palavra de Deus diz assim, Tiago, capítulo de número 5, 4, versículo de número 10, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Como é que eu quero ser exaltado se eu não me humilho? Como é que eu quero exaltação? Eu quero bênção de Deus, mas eu não quero servir a Deus sendo sujeito a Ele. Mas eu não quero servir a Deus andando na humildade dEle. Eu quero servir a Deus do meu jeito, da minha vontade. Eu quero servir a Deus no meu próprio entendimento. Eu quero servir a Deus na hora que eu quiser, no dia que eu quiser. Como que eu vou receber a bênção do Senhor? Como que eu não quero me humilhar? A palavra de Deus diz aqui, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Como que eu quero ser abençoado, andar na bênção, andar no óleo, andar na justiça, andar na verdade? João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Servir a Deus, meus amados irmãos, é prazer na alma. Servir a Deus é ser um soldado, estar sempre de prontidão. Servir a Deus é voluntário, mas é a mesma coisa de quando você trabalha numa escola, de quando você trabalha no supermercado. Ainda é mais forte, ainda é maior os céus, as coisas de Deus é mais do que isso. Mas eu quero só simplificar aqui. É como alguém que trabalha num banco. Ali você tem que cumprir horário, ali você tem que ir para o trabalho, a não ser por motivo de força maior. Assim também é na igreja. Deus exige de mim e de você que você seja fiel, seja firme, que você esteja lá, que você compareça. E lá no livro de Romanos, no capítulo 12, lá a Bíblia está dizendo no versículo 1 de Romanos 12, Paulo está dizendo, olha irmão, eu rogo a vocês, por amor de Deus, que vocês apresentem, que você venha para a igreja, que vocês apresentem os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Se você é um educador, é um professor, você é um coordenador de uma escola, de uma faculdade, você não pode passar uma semana sem ir lá na faculdade. Você que trabalha, você que é remunerado lá, que você tem um concurso, você trabalha, você presta conta naquela empresa. Você não pode passar uma semana sem ir na escola, sem dar aula. Você não pode direcionar ao seu diretor, à sua diretora, e dizer, olha, eu não fui hoje não, porque eu amanheci indisposto, porque eu amanheci sem vontade de ir. Você não vai fazer isso. Você vai ter que ir, a não ser doença, motivo de força maior. Por que que nós fazemos isso com o mundo? Nós levamos o mundo à risca. Nós temos dinheiro para receber no banco, nós estamos doentes, estamos gripados, estamos com qualquer problema de saúde, e nós mesmo assim, nós damos jeito e nós vamos. Pode estar chovendo, pode estar do jeito que for. Por que com a igreja nós não levamos assim? Nós não levamos em espírito e verdade? Porque nós não nos humilhamos. Quando nós sentimos uma disposição, um cansaço, nós dizemos, hoje eu não vou deixar para ir só no domingo. Eu vou deixar para ir só tal dia, porque eu estou muito cansado. Ou recebi uma notícia triste, ou recebi uma notícia muito grave. Então, por isso eu não vou à igreja hoje. Não, isso não é, que nós não fazemos assim. Cadê a humilhação diante de Deus? Cadê a submissão diante do Senhor? Vamos acelerar aqui para nós chegar, irmãos,
para nós entender que a nossa vida é um vapor. Versículo de número 11 da palavra de Deus. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem ou quem julga os outros? Amém? Então há um só legislador, há um só salvador. Ele tem o poder de salvar e destruir, né? É com ele. Quando Deus ele quer salvar numa congregação, quando Deus quer operar numa igreja, na vida do pastor, na vida de uma comunidade cristã, seja ela grande, seja pequena, seja numerosa em número de gente, seja o que for. Na hora que Jesus quer salvar, ele é quem salva. Nós nos jejuamos, nós nos consagramos, nós oramos, nós afinamos a nossa vida na justiça e na verdade. Mas quem salva verdadeiramente é Deus. Na hora que Jesus quer salvar 30 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas, 100 milhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas, através de um homem, de uma mulher de Deus, Deus salva. É na hora que Ele quiser. Na hora que Jesus quiser operar, não tem dificuldade para Jesus. Não, não tem não. Então nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele nos exaltará. Versículo de número 13 diz assim a palavra de Deus, de Tiago capítulo 4. Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos, né? Quer dizer, aqui no versículo 13, nós vemos os projetos humanos, né? A pessoa faz um projeto para amanhã, não em Deus, não colocando se Deus quiser. A gente tem que colocar, a gente pode fazer plano para o ano que vem, para 10 anos, para 5 anos. A gente pode fazer plano para o fim do ano, daqui 6 meses, daqui 2 meses, pode. Agora a gente tem que sempre lembrar e dizer assim, se Deus quiser, e se é a vontade de Deus, vai ser realizado. Se for a vontade do Senhor, vai ser realizado esse projeto. É se tu quiser, Senhor. É a tua vontade, Senhor. Aí nós não estamos mais pecando. Mas quando nós dizemos assim, olha, o ano que vem, no fim do ano, eu vou fazer assim. É diabólico, a Bíblia diz, quando nós fazemos isso. Seja um empresário, seja ele quem for. Aí nós vamos chegar, já estou terminando a live. O culto, a pregação, a vontade desse culto de hoje era que eu fosse até uma hora, 2, mas eu vou já encerrar. E aqui está dizendo, nós vamos a tal cidade, nós vamos a tal lugar, nós vamos contratar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A pessoa faz planos mirabolantes e não coloca, se Deus quiser, se for a vontade de Deus. Versículo de número 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É o tema da mensagem de hoje, da pregação de hoje. É o tema desse culto de hoje, de 5 horas da manhã, da Assembleia de Deus, unção e poder. É o tema da mensagem de hoje. O que é a vossa vida? A pessoa faz tanto cálculo, faz tanta coisa. A nossa geração hoje faz muito projeto para isso, para aquilo. Mas os projetos para a obra de Deus, para a casa do Senhor, são poucos. Nós temos que fazer muitos projetos com a obra. É com a obra de Deus, é com a obra do Senhor. Desejar o crescimento dela, desejar o bom andamento dela, é investir nela. Investir, eu não digo só recurso, dinheiro não, é investir a vida. É investir o ser fiel a Deus verdadeiramente. Continuando o versículo 14. O que é a vossa vida? É uma pergunta, igualmente está aqui no tema. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A nossa vida aqui, a Bíblia está dizendo que é um vapor. A nossa vida aqui, o que é um vapor? Você já viu o vapor de uma panela quando está cozinhando feijão, quando está cozinhando arroz? Você já viu o que é um vapor de uma chaleira quando está fervendo, que você vai fazer um café?
A sua vida é aquilo ali, é aquela fumacinha que está subindo. A minha vida é aquela fumacinha. Nós não temos poder para nada não, meu irmão. O dom que há em ti, de bom, que está na tua vida, foi Deus que colocou. Nós não temos nada, nossa vida é um vapor. Versículo de número 15 e 16, para nós encerrar nesta manhã, e 17. Em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. É isso que nós temos que projetar. Quando nós projetamos uma coisa, seja na nossa vida, seja na igreja, seja em qualquer coisa, e nós dizemos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, você não vai fazer não, você não faz nada. Você só faz alguma coisa porque Deus deixa. O que é a tua vida? O que é a minha vida? A nossa vida é um vapor. Quantas pessoas nós não conhecemos vivas e acharam morto dentro de casa? Quantas pessoas nós não conhecemos que morreram de um infarto rapidamente, fulminante? Eu sirvo a Deus, meus irmãos, só sirvo a Deus por causa da salvação. Eu só sirvo a Deus, eu digo para vocês, porque a Bíblia é verdade. Há 22 anos eu sirvo ao Senhor Jesus e sei que é verdade. Não vale a pena, irmão, a gente mexer, voltar para o mundo. Não vale a pena. Né? Então, o que vale a pena é nós estar debaixo da potente mão de Deus. O que vale a pena é nós estar debaixo da graça do Senhor. O que vale a pena é nós andar em espírito e verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Né? O que vale a pena é isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Amém? Mas agora vós vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Então, esta glória é maligna. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu sou isso, eu sou aquilo, só isso, sou isso. Não, essa glória é maligna. Mas nós devemos nos gloriar no Senhor. Nós devemos nos gloriar no Deus da nossa salvação. Nós devemos dizer assim, se o Senhor quiser, nós vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Se o Senhor deixar, se o Senhor quiser, nós vamos avançar nisso, avançar naquilo e avançar naquilo outro. Mas é se o Senhor deixar, se o Senhor quiser. Amém, meus irmãos? O que é a nossa vida? A nossa vida é um vapor. A nossa vida é uma neve. A nossa vida é um suspiro. A nossa vida é um vento. Lembre-se de que Jesus ele disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O homem ganhar tudo, gozar essa vida, ter de tudo nessa vida, nessa terra, mas se perder a sua alma, não adianta nada, meus irmãos. O que adianta é o homem servir a Deus, é o homem andar com Deus, porque a Bíblia diz que o seu nome está escrito no livro da vida e haverá salvação. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, nessa manhã nós estamos orando em nome de Jesus, por todas as pessoas que pediram oração aqui, meu Pai, a vida aqui dessa pessoa, da irmã Jaciara, Deus derrama a tua graça, dos outros irmãos que pediram oração, aqueles que pedem oração, meu Deus, através das redes sociais da igreja, derrama a tua graça, derrama o teu poder, derrama a tua misericórdia, age, Senhor, em nossas vidas. Tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente, Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que traz renovo, traz, Senhor, nessa manhã, renovação. Eu oro repreendendo o síndrome do pânico, Deus, a pessoa que tem doença nos ossos, dor no corpo inteiro, e o médico, a medicina não descobre nada. Nesta manhã nós oramos em nome de Jesus. Meu Deus, coloca por terra toda obra diabólica, toda obra satânica, maligna. Jesus, liberta dos vícios, dos entorpecentes nesta manhã. Vai tocando, meu Pai, na vida ali
daquela pessoa que a irmã pediu oração, do seu familiar, liberta, arranca dos vícios malditos, toca, meu Deus, nesta vida para a glória do teu nome. Nós oramos, meu Deus, pela vida sentimental das pessoas, pela vida espiritual. Oramos pela vida, meu Pai, financeira. Deus, dá juízo, coloca vida, coloca renovo, coloca entendimento, a mente de Cristo. Nessa manhã, você que veio ouvir essa palavra, que vai ouvir essa palavra, está desesperado sem saber o que fazer na sua vida. Aleluia, nós oramos em nome de Jesus e repreendemos toda a força diabólica em nome de Jesus. Receba a vida, receba renovo, receba a graça, o poder de Deus na sua vida. Nessa manhã nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eita glória. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos aqui, fazendo a live aqui, a partir das 8 horas da manhã, se assim Deus nos permitir. Amém. E graças a Deus.